Tudo que a gnose faz é para responder a um único problema. E este problema é o problema do sofrimento humano. A grande preocupação gnóstica é o sofrimento humano, que eles viam como uma coisa universalmente disseminada, até certo ponto invencível. Então trata-se de uma disputa de dominação psicológica, na verdade. Você quer intimidar, você quer subjugar e sentir-se enormemente superior por causa disso. Isso tudo não tem absolutamente nada a ver com a busca da verdade, não tem nada a ver com a fé, tem a ver com os mais baixos instintos humanos. Se examinarmos essa questão do gnosticismo, nós veremos que a oposição em que as pessoas baseiam a sua opinião a respeito, que é a da salvação pelo conhecimento versus salvação pela fé, não faz o menor sentido, mesmo porque quando você faz essa comparação, você está colocando cristianismo e gnosticismo como se fossem espécies do mesmo gênero, que têm o mesmo objetivo, somente buscando por vias diferentes. Uma pelo conhecimento, outra por um negócio que eles chamam de fé. Né? E, na verdade, são fenômenos totalmente heterogêneos e, na verdade, não somente incompatíveis, mas incomparáveis sob muitos aspectos. Então, em primeiro lugar, o que os gnósticos antigos designavam como salvação não tem nada a ver com aquilo que o cristianismo chama como salvação. E o que eles chamavam de conhecimento não tem nada a ver com o que o cristianismo chama de conhecimento, a tradição ocidental inteira chama de conhecimento, a ciência chama de conhecimento e nós chamamos de conhecimento no dia a dia. O que eles visavam. O que eles entendiam com a palavra conhecimento é uma coisa muito diferente, que nós hoje não chamaríamos de conhecimento de maneira alguma. Em segundo lugar, o gnóstico, quando pensava na ideia de um conhecimento salvador, ele acreditava que esse conhecimento salvador lhe fora enviado por um Deus transcendente através de mensageiros. Então isso quer dizer que o processo de, entre aspas, salvação gnóstica não poderia jamais começar pelo conhecimento, porque você ainda teria que adquirir o conhecimento. Então você tinha que ter um primeiro ato de quê? De fé. Então a salvação gnóstica começa pela fé. A fé conduzirá ao conhecimento. Então até aí, já basta essa observação muito simples para você ver que a ideia de distinguir cristianismo e gnosticismo pelas ideias de salvação pela fé ou salvação pelo conhecimento é totalmente errada, pueril, grosseira. Terceiro ponto a ressaltar é o seguinte, é que a gnose acreditava, tudo que a gnose faz é para responder a um único problema. E este problema é o problema do sofrimento humano. A grande preocupação gnóstica é o sofrimento humano, que eles viam como uma coisa universalmente disseminada e até certo ponto invencível. Eles buscavam a explicação deste conhecimento, deste sofrimento, na própria origem do universo. Na versão cristã, nós temos, vamos dizer, uma criação originária que vem de um Deus bom e amoroso, e é uma criação ordenada, compreensível até certo ponto, dentro da qual acontece uma tragédia, que é, vamos dizer, o primeiro pecado, resultando então na queda de Adão e Eva e dos seus descendentes. Queda que não é definitiva, não é inevitável e não é insanável, porque existe uma série de mecanismos para corrigir os seus efeitos, entre os quais a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a versão cristã. Isso quer dizer que o mal se introduz no mundo através de dois elementos: a sugestão demoníaca e, vamos dizer, a vontade humana, que decide livremente seguir a sugestão do demônio. Então este é o elemento de mal que existe no mundo. Não é um mal cósmico, é um mal humano, um mal de tipo moral. Claro, ele pode afetar, inclusive, o ambiente físico terrestre, mas através da ação humana. Isso quer dizer o seguinte: quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, não existe uma degradação geral do universo. O universo não se torna hostil por causa disto. Tá certo?
o elemento de hostilidade e de degradação do ambiente pode resultar, vamos dizer, da ação humana acumulada ao longo do tempo. Hoje que nós falamos, todo mundo fala em crise ecológica, isso é uma coisa fácil de você compreender. Quer dizer, se você, vamos dizer, esgota, por exemplo, um certo terreno, você planta e colhe, você esgota as possibilidades daquele terreno e ele se torna um deserto. Ou então você faz como os índios, você ocupa uma parte do território, depois queima tudo e vai embora, depois queima outro pedaço, queima outro pedaço. Então, hoje em dia, essa ideia da degradação do ambiente terrestre pela ação humana é uma coisa que não precisa explicar, porque todo mundo compreende. Não há outros fatores, não há um fator divino de degradação do ambiente terrestre, quer dizer, terrestre e cósmico. Deus não estragou o universo porque Adão e Eva pecaram, ele não fez isso, certo? Ele apenas determinou que a partir dali eles não teriam mais, vamos dizer, uma vida fácil e deliciosa, de graça, mas teriam que trabalhar por isso, tá certo? Teriam que se esforçar. E esse esforço poderia, por sua vez, ser desviado e degradado através de novos pecados. Isso é a história humana, no fim das contas, né? São erros acumulados, às vezes você nem sabe onde eles começaram, mas são erros humanos, certamente. Não erros humanos de iniciativa própria, mas sempre por uma sugestão diabólica. O ser humano não é obrigado a ceder à tentação diabólica, ele segue porque ele quer, ele decide livremente, ele tem esta liberdade, né? O que ele não tem é a liberdade de escapar completamente das consequências de seus atos sem uma intervenção divina. Quer dizer, quando você tem o pecado, você pode pedir o perdão, e significa que este pecado não terá efeito no juízo final. Na própria missa diz: não olheis para os nossos pecados, quer dizer, como se não existisse. O pecado foi abolido, né? Mas também você pode pedir a isenção das consequências terrestres, consequências temporais. Não é isso? Às vezes, o perdão é garantido. Você confessa com a intenção de você consertar o pecado, você está perdoado quase que automaticamente, né? Mas as consequências temporais, às vezes, Deus nos exime de sofrê-las e às vezes não. Tá certo? Então, esta é a situação no mundo cristão. No mundo gnóstico, quer dizer, não houve um pecado inicial humano que produzisse esta série de degradações. Houve um crime hediondo da parte de um Deus, que não é o Deus Supremo, é um demiurgo, é o criador do mundo terrestre. Ele fez o mundo terrestre e nos prendeu dentro dele, contrariando a vontade do Deus Supremo, que é puramente espiritual e que não tem contato com este mundo, a não ser através dos seus mensageiros. É um Deus que permanece puro, intocável, eterno, imutável, acima do mundo terrestre, do tempo e espaço e da geração e corrupção. Este mundo aqui não tem conserto, ele é ruim de qualquer maneira. Então, este é o primeiro conhecimento. Quando o gnóstico fala de salvação pelo conhecimento, este é o primeiro conhecimento. Quer dizer, o conhecimento de que o universo, o cosmos inteiro, é degradação. Foi uma traição feita por um Deus menor contra o Deus maior. Nós hoje não chamaríamos isso de conhecimento, nós chamaríamos de mito, de lenda, de crendice, de qualquer coisa. Tá certo? O segundo conhecimento que eles visavam é o seguinte: para que os seres humanos pudessem ser aprisionados neste mundo maligno, é preciso que eles existissem antes. Ou seja, houve uma queda geral da espécie humana. Você vivia numa condição paradisíaca, num mundo puramente espiritual, você caiu para o mundo material. Então, o segundo conhecimento que eles visavam é o conhecimento da pré-existência humana. Nós existíamos num outro lugar e caímos para cá. Você encontra isso, por exemplo, tem uma tribo do Xingu, o livro do Pierre Clastre, A Terra Sem Mal. Os índios acreditam nisso, eles viviam num outro mundo, que era a Terra Sem Mal, e daí alguém abriu um buraco lá em cima e todo mundo caiu, né? Então, os índios são gnósticos nesse sentido. Então,
o tipo de salvação que levava ao conhecimento, o tipo de conhecimento que levava à salvação, era o conhecimento dessas duas coisas, do caráter irremediavelmente degradado do mundo material e o conhecimento da pré-existência e, portanto, o conhecimento dos meios de você voltar a esta pré-existência, a este mundo puramente espiritual. Mas, quando entra na discussão desses meios, as escolas gnósticas diferem barbaramente. De modo geral, elas dizem que esse mundo precisa ser destruído. Como é meio difícil você destruir o mundo, em geral os gnósticos se dedicam à sua autodestruição ou à destruição de alguma outra coisa. Por exemplo, você pode destruir o seu corpo mediante, vamos dizer, excesso de ascetismo, você se negando necessidades elementares, de alimentação, vestuário, repouso, etc, etc. Você pode destruir também através da libertinagem sem limites. Essas duas coisas são válidas. Algumas escolas gnósticas pregam uma coisa, outras pregam a outra. Mas, de modo geral, você vê que o que os gnósticos estão chamando de conhecimento não é uma coisa que nós chamaríamos de conhecimento. É isso? Portanto, a oposição da salvação pela fé, a salvação pelo conhecimento, ela está falha, porque está se utilizando de uma mesma palavra para designar duas coisas completamente diferentes. Nós, quando falamos de conhecimento, nós estamos falando do conhecimento filosófico, científico, conhecimento místico, alguma coisa assim, substantiva, e não de um negócio, vamos dizer, etéreo e inimaginável como essa tal da pré-existência. Quer dizer, a pré-existência é apenas uma hipótese, ela só pode existir como hipótese, não como objeto de experiência. Nas obras de Platão você encontra alguma coisa, algum elemento assim que nós podemos dizer que é pré-gnóstico quando ele fala, quer dizer, do conhecimento das formas eternas. Ele diz, nós tínhamos esse conhecimento e o perdemos. Mas ele não está subscrevendo formalmente a teoria da pré-existência. Você poderia dizer, por exemplo, que durante a nossa gestação nós tínhamos este conhecimento das formas eternas e a perdemos ao nascer, ou até que a conhecíamos quando crianças e depois perdemos. Quer dizer, é uma coisa que parece com a ideia da pré-existência, mas não é exatamente a mesma coisa. Então, a única coisa parecida com a ideia da pré-existência que nós temos na tradição ocidental é essa ideia do pré-conhecimento das formas que nós tínhamos. Mas Platão não se refere a uma outra modalidade de existência que nós tínhamos, somente a um outro conhecimento. Era um conhecimento que tínhamos e depois perdemos. Ele não diz quando, ele não diz que foi numa pré-existência, ele não está mencionando a coisa nem no sentido reencarnacionista. Em suma, ele não explica aonde tínhamos esse conhecimento. Então não podemos dizer que nesse sentido Platão fosse um gnóstico, tá certo? Embora haja este ponto de semelhança. Mas pontos de semelhança entre qualquer filosofia e doutrinas gnósticas você vai encontrar por toda parte, inclusive na doutrina da igreja. Tá certo? Isso por quê? Porque o gnosticismo ele não sai, vamos dizer, de uma pura ideia, ele sai de uma experiência. E essa experiência, enquanto tal, é real. Que é a experiência do quê? Da absurdidade da vida, da absurdidade do cosmos. Não há quem não tenha tido essa experiência, sobretudo se você passou por fatos de uma extrema gravidade, uma doença, uma sucessão de perseguições, uma guerra, uma revolução, uma grande crise, uma hecatombe natural qualquer. Há momentos em que você acha que tudo é absurdo. E eu acho que as pessoas que passaram pela guerra, por exemplo, são inumeráveis os depoimentos, né, de pessoas que sentem que estão presas dentro de uma máquina maligna e absurda. Isto é uma experiência humana. E essa experiência humana todo mundo teve. Alguns teve durante alguns minutos, outros durante alguns anos, outros durante a vida inteira, mas todo mundo teve. Cristo, no alto da cruz, teve. Quando ele pergunta, Pai, por que me abandonaste? Isso não quer dizer que ele acredita realmente que Deus Pai o abandonou. Mas naquele momento parecia que. E esta é o conteúdo de uma experiência e não o conteúdo de uma crença. Isso é fundamental. Eu me lembro de ter escrito um soneto que chamava O Olho Direito, que ali é uma experiência gnóstica. Né? Porque Jesus disse, o teu olho direito te escandaliza, você o arranca. E eu no soneto digo, não adianta arrancar, porque eu continuo vendo coisa absurda do mesmo jeito. Já arranquei 1000 vezes. Né?
cada vez que você arranca, você vê mais uma coisa chocante, mais um escândalo no sentido bíblico. O escândalo é aquilo que nega a sua fé, nega os seus valores, tudo, tudo. Então, quanto mais eu arranco, mais eu vejo coisa escandalosa que me choca. Então, eu acho isso? Não, não acho isso. Eu acredito nisso? Não acredito nisso. A poesia lírica, ela é a expressão de uma emoção, a expressão de uma impressão. Então, ela não está dizendo uma verdade nem uma falsidade, ela está expressando uma impressão do momento. Ela não pode ser julgada, por sua vez, como manifestação de uma ideia ou de uma crença. Porque se for ideia ou crença, então já não é poesia mais, é uma outra coisa. Pode ser, sei lá, teologia disfarçada de poesia, ideologia disfarçada de poesia, qualquer coisa assim. E a poesia por si, ela não afirma, a linguagem poética ela não afirma nem nega, ela expressa uma impressão que você teve. Se essa impressão é verdadeira ou falsa, se é profunda ou superficial, esse é um outro problema. Então eu estou dizendo o seguinte, a experiência agnóstica ela existe e todo mundo participa dela, todo mundo sem exceção. Então, se você vê a história dos santos, houve situações, né, onde eles tiveram exatamente o mesmo sentimento gnóstico. Estou preso dentro de uma máquina infernal e não sei como sair dela. Todo mundo tem isso. Né? A diferença é que o gnóstico transforma isto numa doutrina, numa teoria. E ele acredita na validade universal objetiva dessa teoria, coisa que nós não podemos acreditar, não só porque nós temos toda a tradição cristã atrás de nós, mas porque, de fato, por mais que nós nos esforcemos, nós não conseguimos ver o mundo como o império absoluto do mal. Isso não existe. Se você vê assim, narrativas de pessoas vivendo nas condições mais miseráveis, sei lá, um campo de concentração, uma coisa, você vai ver ali, pelo menos de vez em quando, um sinal de bondade, de nobreza, de amor ao próximo. Sempre aparece. Então, a nossa impressão perante as doutrinas gnósticas é de que elas são um exagero monstruoso, uma metonímia, imensa metonímia tomada como se fosse uma afirmação teórica literal. Quer dizer, o universo é hostil e foi feito por um Deus maligno com a finalidade de me sacanear. E eu tenho que sair dessa porcaria o mais rápido possível. Posso sair pelo suicídio, posso sair pela autodegradação, posso sair pelo próprio sofrimento, posso tentar destruir o cosmos, posso tentar destruir a sociedade, posso tentar destruir os outros, posso... Veja, você destruir o universo não é fácil, né? Tá certo? Então, as maneiras de destruir o cosmos são inúmeras, tá certo? Mas todas elas são metafóricas, nenhuma delas destrói efetivamente. Alguns gnósticos tinham a esperança de poder passar para o mundo puramente espiritual, enquanto ainda estavam nesta vida. Né? Outros, depois da morte, né? Uns pensavam assim, na sua evasão do mundo, outros pensavam na evasão da humanidade inteira, mas tudo isso são variantes dentro do mesmo critério, né? Dentro da mesma clave. Esta é a diferença fundamental entre o gnosticismo e o cristianismo. No cristianismo, assim, o mundo, a criação, ela é boa em essência. Existe o mal dentro dela, mas isso não a compromete como um todo, tá certo? Não a transforma num jardim das delícias, porque o jardim das delícias já foi cancelado, tá certo? Mas não a transforma num inferno. O paraíso e o inferno existem, mas não neste plano de existência. Aqui você tem aspectos de paraíso e aspectos de inferno. Isso é de experiência comum, né? E, em segundo lugar, vamos dizer, a presença do mal é explicada de um jeito no cristianismo e de outro jeito no gnosticismo. No gnosticismo, o mal é inerente ao próprio cosmos, ele está disseminado no cosmos inteiro e ele define o cosmos de algum modo. No cristianismo, não. O mal só existe em função da liberdade humana. É como se dissesse, só o ser humano faz o mal. Por indução dos diabos, evidentemente, né? Quando você olha a tradição de pensamento ocidental mais recente,
vamos dizer, desde o século XVIII, você vê que toda ela está infectada de gnosticismo. Toda. O primeiro sinal, quer dizer, é a busca de um mal que está para além do ser humano, que está para além da responsabilidade humana. Isso é absolutamente universal. Quando Jean-Jacques Rousseau diz o homem é bom e a sociedade o corrompe, a sociedade é imensamente maior do que o homem e, evidentemente, eu não sou responsável por todo o mal que está na sociedade, então eu sou uma criatura inocente e uma máquina imensamente superior a mim me corrompe. O que é isso aí? Isso é gnosticismo. É a mesma coisa, quer dizer, a responsabilidade pelo mal não é humana. É sobre-humana ou extra-humana.